O reino da divina vontade em meio às criaturas. Livro do céu. A chamada às criaturas à ordem, ao seu posto e à finalidade para a qual foram criadas por Deus. Por Luísa Picarreta. Volume 4. Capítulo 175. 31 de janeiro de 1903. Efeitos da coroa de espinhos de Jesus. Depois de ter esperado muito, vi o bendito Jesus em meu interior que tinha a coroa de espinhos, e eu me pus a contemplá-lo e a compadecê-lo. E ele me disse: Minha filha, quis sofrer estes espinhos na minha cabeça, além de para expiar todos os pecados de pensamento, para unir a inteligência divina à humana, porque a inteligência divina estava como dispersa nos mares das mentes humanas. E meus espinhos a chamaram do céu e a enxertaram de novo. Não só isso, mas consegui, para quem devia manifestar as coisas divinas, ajuda, força, lucidez, para fazê-la conhecer aos demais. Capítulo 176. 1º de fevereiro de 1903. A Rainha Mãe a repreende. Abre-se uma igreja protestante em Corato. Encontrando-me em meu estado habitual, sentia-me toda aflita, especialmente porque meu confessor me havia dito que esta manhã se abriria em Corato uma igreja protestante e que eu devia rogar ao Senhor que fizesse acontecer alguma coisa para confundi-los, à custa de qualquer sofrimento meu. E vendo que o Senhor não vinha e, portanto, eu não sentia grandes sofrimentos, único meio para obter esta espécie de graças, sentia uma aflição grandíssima. Depois de muito esperar, veio o bendito Jesus, e vi o confessor que insistia muito e rogava para me fazer sofrer. Assim parece que me participaram as penas da cruz, e depois me disse: Minha filha, fiz-te sofrer obrigado pelo poder sacerdotal, e permitirei que aqueles que vão, em vez de ficarem convencidos do que os protestantes dizem, os tomem a ridículo. E além disso, como o castigo caiu sobre Corato nos dias que te tive suspensa, do estado de vítima, deve ter seu curso, e se você continuar sofrendo, disporei de modo tal aos corações, que a tempo oportuno me servirei de alguma ocasião para fazê-los ficar totalmente confundidos e destruídos. Depois veio a Rainha Mãe como se tivesse querido usar comigo um trato de justiça, me repreendeu áspero por algum pensamento e palavra, especialmente quando me vendo com pouquíssimo sofrimento. Digo que já não é vontade de Deus, e então quero sair deste estado. Quem pode dizer com que rigor me repreendeu? E disse-me que o Senhor permita que alguns dias te suspenda. Pode ser, mas que te disponhas tu, isto é intolerável diante de Deus. Vindo tu quase a ditar leis do modo como te quer ter. Senti tanto a força do rigor que estava por desmaiar, tanto que o bendito Jesus, tendo compaixão de mim, me sustentou entre seus braços. Capítulo 177. 9 de fevereiro de 1903. Os bens da Igreja Católica e os males dos protestantes. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, vi o confessor com outro sacerdote santo, o qual dizia: Tira todo o pensamento de que não é vontade de Deus tua situação. Depois falou sobre estes protestantes que dizem de Corato e disse: Pouco ou nada farão, porque os protestantes não têm o anzol da verdade para pescar os corações, como tem a Igreja Católica. Lhes falta o barco da verdadeira virtude para colocá-los a salvo. Estão desprovidos de velas, de remos, de âncora, que são os exemplos e ensinamentos de Jesus Cristo. E chegam a não ter nenhum pão para tirar a fome, nem água para tirar a sede e lavar-se, como são os sacramentos. E o que é mais, falta-lhes até o mar da graça para poder ir pescar almas. Então, faltando tudo isso, que progresso poderão fazer? E disse tantas outras coisas que eu não sei repetir. Depois veio meu amável Jesus e me disse: Minha filha, quem me ama fixa-se de frente ao centro divino,
Mas quem se resigna e faz em tudo a vontade divina, possui em si mesmo o centro da divindade. E como relâmpago desapareceu. Pouco depois, eu lhe estava agradecendo pela criação e redenção, e por tantos outros benefícios. E ele acrescentou: na criação formei o mundo material, e na redenção formei o mundo espiritual. Capítulo 178, 22 de fevereiro de 1903. O pecado é veneno, e a dor é o antídoto. Encontrando-me em meu estado habitual, por pouco tempo vi meu adorável Jesus e me disse: minha filha, o pecado ofende a Deus e fere o homem. E como foi cometido pelo homem e foi ofendido Deus, para receber uma plena satisfação se necessita um homem e um Deus que me satisfez. E os 30 anos de minha vida mortal deram satisfação pelas 3 idades do mundo, pelos 3 diferentes estados de lei, a natural, a escrita e a da graça, e pelas 3 diversas idades de cada homem, adolescência, juventude e velhice. Eu por todos dei satisfação, mereci e impetrei a minha humanidade, serve de escada para subir ao céu. Mas se o homem não sobe esta escada com o exercício das próprias virtudes, em vão tenta subir e tornará inútil para si mesmo o meu agir. Então eu, ouvindo o nome do pecado, disse: Senhor, fala-me um pouco do porquê te agrada tanto quando uma alma se magoa de ter te ofendido? E ele: o pecado é um veneno que envenena toda a alma e a torna tão deformada que chega a fazer desaparecer nela minha imagem. E a dor destrói este veneno e lhe restitui minha imagem. A verdadeira dor é um antídoto, e à medida que a dor destrói o veneno, faz um vazio na alma, e este vazio o enche minha graça. Esta é a causa do meu agrado, porque vejo ressuscitada por meio da dor a obra da minha redenção. Capítulo 179, 26 de fevereiro de 1903. Não querem por cabeça a Nosso Senhor. A igreja será sempre igreja. Encontrando-me fora de mim mesmo, encontrei-me perto de um jardim que parecia ser a igreja, perto do qual estavam pessoas que maquinavam um atentado à igreja e ao Papa. E no meio deles estava Nosso Senhor crucificado, mas sem cabeça. Quem pode dizer a pena, o horror que dava ver seu santíssimo corpo naquele estado? E compreendia que os homens não querem a Jesus Cristo por cabeça. E como a igreja o representa sobre esta terra, por isso buscam destruir aquele que fez suas vezes. Depois me encontrei em outro lugar, no qual estavam outras pessoas que me perguntavam: o que diz você da igreja? E eu, sentindo uma luz na mente, disse: a igreja será sempre igreja. No máximo poderá lavar-se em seu próprio sangue, mas esta lavagem a tornará mais bela e gloriosa. Eles, ao ouvirem isso, disseram: é falso, vamos chamar o nosso Deus e ver o que ele fez, o que ele diz. Então saiu um homem que superava a todos em altura, com coroa na cabeça, e disse: a igreja será destruída, não existirão funções públicas, ao mais alguma escondida, e a Virgem não será mais reconhecida. Quando eu ouvi isto, eu disse: e quem és tu que te atreves a dizer isto? Acaso não és tu aquela serpente condenada por Deus a rastejar pela terra? E agora atreves-te a tanto que fazes crer que és rei, enganando as nações? Ordeno-te que te faças conhecer pelo que és. Enquanto eu estava dizendo isso, a altura tornou-se baixo, tomou a forma de serpente e, provocando um relâmpago, se precipitou. E eu encontrei-me em mim mesma. Capítulo 180, 5 de março de 1903. Jesus faz-se ver levando um maço de cruzes nos braços e diz-lhe que são as cruzes do desapontamento, que tem prontas para cada um. Encontrando-me no meu habitual estado, encontrei-me junto com o bendito Jesus, que levava um maço de cruzes, de espinhos nos braços, todo cansado e afanado. E eu, vendo-o naquele estado, disse: Senhor, estas são as cruzes do desapontamento, que tenho sempre Senhor, com que finalidade te esforça tanto para este maço nos braços? E ele:
Minha filha, estas cruzes são do desapontamento, que tenho sempre prontas para desenganar as criaturas. E agora, enquanto dizia isto, nos encontramos no meio das nações, e o bendito Jesus não apenas via a um que se apegava às criaturas, tomava aquele maço, a cruz da perseguição e a dava. E aquele, vendo-se perseguido, mal visto, ficava desiludido e compreendia o que eram as criaturas e que só Deus merece ser amado. Se algum outro se apegava às riquezas, tomava daquele maço a cruz da pobreza e a dava. E aquele, vendo-se esfumada as riquezas, empobrecido, compreendia que tudo é fumaça aqui embaixo e que as verdadeiras riquezas são as eternas. E, portanto, a tudo o que é eterno apegava seu coração. Se outro se apegava à própria estima, ao saber, o bendito Jesus, com toda a doçura, tomava a cruz das calúnias e das confusões e lhe dava. E aquele confundido, caluniado, tirava-se como uma máscara e compreendia o seu nada, seu ser e todo o seu interior, o ordenava em ordem só a Deus e não mais a si mesmo. E assim por todas as outras cruzes. Depois disso, meu adorável Jesus me disse: você viu a causa pela qual tenho este maço de cruz nos braços. O amor às criaturas obriga-me a tê-lo, estando em contínua atitude para com elas, sendo a cruz o desapontamento primário e o primeiro que julga o agir das criaturas, de modo que se a criatura se rende, a cruz lhe fará evitar o juízo de Deus, me dando por satisfeito quando alguém em vida se submete ao juízo da cruz, mas se não se rende, se encontrará no ambiente do segundo desapontamento da morte, e será julgado com o estrito rigor por Deus, muito mais por ter escapado do juízo da cruz, que é juízo todo de amor. Depois disto desapareceu e eu compreendia também que é verdade que Jesus ama a cruz, mas muitas vezes o próprio homem incita, provoca Jesus a dar-lhe a cruz, porque se estivesse ordenado em ordem a Deus, a si mesmo e às criaturas, não vendo nele nenhuma desordem, o Senhor os guardaria e daria a paz. Capítulo 181. 6 de março de 1903. Jesus leva a ver o mundo e diz: Ecco homo, eis homo, eis o homem. Depois de ter esperado muito, o bendito Jesus fazia-se ver dentro de mim, dizendo-me: queres que vaiamos ver as criaturas que me querem? Se as criaturas me querem? E eu: certamente te amarão, sendo tu o ser mais amável. Quem terá a audácia de não te amar? E ele: vamos e depois verá o que farão. Fomos embora e quando chegamos a um ponto onde havia muita gente, tirou sua cabeça de dentro de mim e disse aquelas palavras que disse Pilatos quando o mostrou ao povo: Esse homo, eis o homem. E compreendia que aquelas palavras significavam se queriam que o Senhor reinasse como seu rei e tivesse o domínio em seus corações, nas mentes e obras. E aqueles responderam: tirai-o, não o queremos, mas ao contrário, levai-o, a fim de que seja destruída toda a sua memória. Oh, quantas vezes essas cenas se repetem! Então o Senhor disse a todos: eis o homem. Ao dizer isto, aconteceu um murmúrio, uma confusão que dizia: não o quero por meu rei, quero a riqueza, outro, o prazer, outro, a honra, quem as dignidades e outros tantos outras coisas mais. Com horror eu escutava estas vozes e o Senhor me disse: você entendeu, como ninguém me quer, mas isso é nada. Vamos nos dirigir à classe religiosa e ver se eles me querem. Então me encontrei no meio de sacerdotes, bispos, religiosos, consagrados, e Jesus com voz sonora repetiu: eis o homem. E aqueles diziam: queremos, mas queremos também nossa conveniência. Outros: nós o amamos, mas junto com o interesse. Outros responderam: nós o amamos, mas unidos à estima, à honra, o que faz um religioso sem estima? Eles diziam: nós o amamos, mas junto com alguma satisfação de criatura. Como podemos viver sozinhos e sem que ninguém nos satisfaça? E alguns chegavam a querer pelo menos a satisfação no sacramento da confissão, mas só
Quase ninguém o queria, não faltando também que alguém não se ocupasse de fato de Jesus Cristo. Então todo aflito me disse: minha filha, vamos nos retirar. Você viu como ninguém me quer. E no máximo me querem unido com alguma coisa que lhes agrada. E eu não me contento com isso, porque o verdadeiro reinar é quando reina sozinho. Enquanto dizia isto, encontrei-me em mim mesma. Capítulo 182, 9 de março, 1903. Jesus fala da humildade e da correspondência. Continuando o meu estado habitual, ouvia que o meu íntimo, o bendito Jesus, rezava dizendo: Pai Santo, glorifica o teu nome, confunde e esconde-te dos soberbos e manifesta-te aos humildes, porque só o humilde te reconhece pelo seu Criador, e se reconhece como tua criatura. Dito isto, não se deixou ouvir mais. Embora eu compreendesse a força da humildade diante de Deus, parecia-me que não tem nenhuma dúvida em confiar-lhe os mais preciosos tesouros. Mas sim, tudo está aberto para os humildes. Nada está fechado à chave. Todo o contrário para os soberbos, mas parece que lhes põe um laço aos pés para os confundir a cada passo. Pouco depois, fez-se ver outra vez e me disse: minha filha, se um corpo está vivo, se conhece pelo calor interno contínuo, porque se pode dar que, mediante algum calor externo, se possa aquecer, mas não vindo da verdadeira vida, logo volta a esfriar-se. Assim a alma pode se conhecer se ela está viva à graça, se sua vida interna está viva no obrar, em amar-me, se sente a força de minha mesma vida na sua. Se em troca é por qualquer causa aparente que se aquece, faz algum bem e depois se esfria, regressa aos vícios, comete as habituais fraquezas. Há uma grande certeza de que está morta a graça, ou bem está nos últimos extremos da vida. Assim se pode saber se verdadeiramente sou eu quem voa a alma, se sente minha graça em seu interior e todo o seu bem se funda em seu interior. Se em troca tudo é externo e nada adverte em seu interior de bem, pode ser obra do demônio. Enquanto dizia isto, desapareceu, mas pouco depois voltou e acrescentou: minha filha, que terrível pode ser para as almas que foram muito fecundadas pela minha graça e não retribuíram. A nação hebraica, a mais predileta, a mais fecundada, não obstante a mais estéril, e toda a minha pessoa não produziu naquele fruto que Paulo produziu nas outras nações menos fecundas, mas mais correspondentes, porque a não correspondência à graça cega a alma e a faz errar e a dispõe à obstinação, mesmo diante de qualquer milagre. Capítulo 183, 12 de março de 1903. Lamentos. Jesus fala da sua vida e da Eucaristia. Encontrando-me em meu estado habitual, via-me sozinha e abandonada. Então, depois de ter esperado muito, se fez ver em meu interior, e eu lhe disse: doce vida minha, como me deixaste sozinha? Enquanto tu me pusestes neste estado, tudo foi união, e tudo o que combinamos juntos, e com doce força me atraístes toda a ti. Oh, como me mudou, como se mudou a cena! Não só me abandonastes, não só não me fazes nenhuma força para ter-me naquele estado, senão que estou obrigada a fazer-te uma contínua força para não sair deste estado. E este força-te é para mim um contínuo morrer. E ele me disse: minha filha, o mesmo acontece quando no consistório da Sacrossanta Trindade decretou o mistério da encarnação para salvar o gênero humano. E eu, unido com sua vontade, aceitei e me ofereci vítima pelo homem. Tudo foi união entre as três divinas pessoas, e tudo foi planejado juntos. Mas quando me pus a obrar, chegou um momento, especialmente quando me encontrei no ambiente das penas, dos opróbrios, carregado de todas as maldades das criaturas, que fiquei só e abandonado por todos, até por meu amado Pai. E não só isto, senão que assim, carregado de todas as penas como estava, devia forçar o Onipotente a aceitar e que me fizesse continuar meu sacrifício pela salvação de todo o gênero humano, presente, passado e futuro. E isso eu consegui. O sacrifício ainda dura, o esforço é contínuo, embora esforço todo de amor. E você quer saber onde e como?
no sacramento da Eucaristia. Nele, o sacrifício é contínuo, perpétuo, e é a força que faço ao Pai para que use misericórdia com as criaturas e com as almas para obter seu amor. E encontro-me em contínuo contraste de morrer continuamente, embora todas as mortes de amor. Então, não estás contente por eu te fazer participar nos períodos da minha própria vida? Capítulo 184, 18 de março de 1903. Jesus diz que quem faz o seu querer, escolhe o melhor. Esta manhã, tendo me perguntado o confessor se sentia o desejo de sofrer, eu lhe respondi, sim, mas me sentia mais tranquila, gozava mais paz e contente quando não queria outra coisa senão o que quer Deus. Por isso queria deter-me. Depois, havendo dito, o bendito Jesus me disse, minha filha, tu escolheste o melhor, porque quem está sempre em minha vontade, me ata em modo de fazer sair de mim uma contínua virtude, para tê-la em contínua atitude para comigo, tanto que ela forma o meu alimento e eu o dela. Ao contrário, ainda que uma alma fizesse coisas grandes, santas e boas, como não é virtude que tenha saído de mim, não poderá ser para mim alimento saboroso, porque não as reconheço como obra de minhas mãos. Deo gratias, graças a Deus. E assim concluímos o volume 4.